Você já parou para pensar na importância da família em relação à prevenção ao suicídio? Olá, amigos. Eu sou Ana Paula Ribeiro, educadora, psicanalista e escritora. E o meu papel aqui é ajudar você a entender e se relacionar melhor com seu filho. A família, ela é a base, é o pilar da educação emocional dos filhos. Inseridos no ambiente familiar, no contexto familiar, eles vão desenvolver a maturidade pessoal para que eles possam, a partir daí, irem ao mundo e dar conta das demandas que esse mundo vai gerar para eles. Então, é importante criar vínculos de afeto para que esse processo de educação se desenvolva de forma natural e atinja os objetivos de uma educação que vai gerar frutos em relação a um filho que estará estruturado emocionalmente. Para que seu filho se sinta confortável no convívio familiar, principalmente ele precisa se sentir amado. Além disso, ele precisa se sentir respeitado. Não importa quais são as demandas, quais são os processos que ele esteja levando aos pais, é importante que ele se sinta acolhido diante daquilo que ele vai levar para você. Caso contrário, à medida que ele vai crescendo, se ele só recebe não, ou ele recebe falta de atenção, ou demonstrações de rejeição, cada dia mais, à medida que ele vai crescendo, ele vai se retraindo, ele vai se isolando. E chega um momento que geralmente isso culmina na adolescência, mas pode ser em um outro momento, mas chega uma hora em que ele vai se sentir completamente apartado desse núcleo familiar. E isso gera para ele um sentimento de isolamento, de angústia, que faz com que ele se sinta sozinho no mundo. E cortando alguns vínculos, no sentido de dar independência ao filho, é algo positivo e necessário se você quer auxiliá-lo nessa independência, na busca por essa independência. Mas fazer com que ele se sinta rejeitado, não amado, não acolhido, não entendido diante de sua essência, daquilo que ele quer demonstrar ser, isso gera ao longo de um tempo um processo depressivo. Então, não estou dizendo aqui que as causas únicas de uma depressão são essas. Eu estou dizendo que a família cumpre um papel importante na prevenção de uma situação que possa gerar uma depressão. Então, pai e mãe, preste atenção no que seu filho está levando de demanda para você. Na hora que ele lhe procura para conversar, para contar o que ele está sentindo, é necessário que você pare para ouvir. Mas não é aquela escuta que você fica ali do lado, fazendo uma atividade doméstica, ou mexendo no celular, ou com um livro na mão, ou batendo na mesa, demonstrando uma impaciência. Porque não tem nada pior do que você precisar falar do que está sentindo para alguém e esse outro apenas está ali fisicamente. É como se você estivesse ali, mas pensando em qualquer outra coisa. E não acolhendo cada palavra, procurando sentir cada expressão do que o outro está passando. E assim acontece com seu filho. Ele precisa saber, ter a certeza, a segurança de que procurando você, ele vai conseguir se esvaziar daquilo que está desacomodado nele e vai conseguir receber de você o acolhimento que ele precisa naquela hora. Você não é obrigado a concordar com tudo que seu filho lhe passa, mas você tem a obrigação de ouvi-lo e, a partir daí, identificar a dificuldade
e ajudá-lo a superar esse momento. Só que isso não é feito através de julgamentos. Porque se você pega as suas ideias pré-estabelecidas, ou aquilo que você criou como expectativa para aquele filho, e já coloca aí no início dessa escutatória que você está fazendo de conta que está acontecendo, isso não vai funcionar. Então, depois de um tempo, você vai perceber que ele vai se isolar, que ele pode estar mais irritado, que ele solta frases como gostaria de dormir para sempre, ou eu não sou importante para ninguém, a minha ausência não gera falta, não gera saudade em ninguém. Então tudo aquilo que diminui o seu filho como pessoa importante no meio, no seio familiar, vai fazer com que ele se sinta completamente desagregado da família. Então, antes que essa situação se instale no seu ambiente familiar, é preciso que você tome alguns cuidados. Então, promova ações que possam fazer com que a família esteja junta, seja na hora de alguma refeição, seja na hora de sentar para quem tem esse hábito de ler um evangelho, de fazer um culto no lar, de fazer uma oração, seja em programas fora de casa, uma viagem, uma ida ao parque, à praia. Todos os momentos em que você possa buscar reunir a família e promover essa convivência são válidos para que você crie vínculos afetivos com seu filho. Os vínculos afetivos, eles são essenciais no processo de desenvolvimento do seu filho. Então, aquele filho que se sente amado, querido, ele vai demonstrar alegria, ele vai querer participar das atividades domésticas, ele vai querer atuar em família, auxiliar os pais. E esse filho, certamente, ele vai ter um desenvolvimento emocional, psicológico, muito mais linear no sentido de que seja mais equilibrado. Quando o seu filho vai justamente por um outro caminho, ou seja, ele demonstra que está indo por um outro caminho, ou muitas vezes quando ele parece não estar dormindo bem ou está dormindo demais e isso não era o habitual dele, você precisa ficar alerta. O filho que busca mais os amigos e evita ter o contato olho no olho com os pais, evita contar das suas atividades com amigos ou na escola para os pais, esse filho, ele não está se sentindo bem nessa relação. E quando a gente não se sente bem numa relação, a gente vai criando, vai desenvolvendo uma tristeza, uma angústia, e essa tristeza e angústia podem desaguar no processo depressivo. As alterações de humor, elas são válidas diante de processos, de demandas, então situacionais. Acontece alguma coisa, você reage positivamente ou negativamente. Mas quando essas alterações de humor, elas acontecem sem causa aparente, também demonstram uma dificuldade emocional que precisa ser observada e, em alguns casos, tratadas com profissionais específicos. E digo mais, é importante que você não sinta vergonha diante de uma situação dessa. Você não pode sentir vergonha nem do seu filho estar passando por uma dificuldade, muito menos de você. Porque o pai e a mãe, o responsável, às vezes ele tenta uma série de processos. Mas ele percebe que aquilo não está dando certo, que a forma como ele está tentando se aproximar do filho não está dando certo. E termina que ele adoece também emocionalmente. Porque ele vai se sentir incapaz de dar conta das necessidades daquele filho que ele ama tanto. E que ele se sente e é realmente responsável por ele e pelo desenvolvimento dele.
Mas se você está passando por essa dificuldade, não sinta vergonha de procurar um profissional que possa auxiliar a você voltar a equilibrar e harmonizar essa convivência no lar e resgatar esse vínculo afetivo em relação ao seu filho. Então, se você, no seu processo educativo, você demonstra impaciência, irritação, se em alguns momentos conversando com alguém dentro de casa, mesmo estando longe dele, você não percebe que ele está ouvindo e você demonstra algum tipo de rejeição a ele, isso vai ser terrível para o desenvolvimento emocional dele. Imagine se você, já adulto, já formado, com a estruturação e maturidade emocional completamente diferente da dele, quando você se vê numa situação dessa, você não se sente bem. Imagine o seu filho, como ele vai estar se sentindo. Então, pai, mãe, olhar para o filho e procurar perceber cada comportamento dele, sem neuroses, né? Sem que seja algo assim que você fique muito em cima, tirando a privacidade dele, não dando os espaços para que ele possa se mostrar triste ou alegre, porque estar triste ou alegre faz parte do desenvolvimento de qualquer pessoa, não é? Mas observar se essas mudanças de comportamento não estão radicais demais, se ele não mudou muito a rotina dele, se ele não está se isolando mais do que o necessário para que ele possa ter a privacidade dele. Então, tudo isso precisa ser visto. A educação positiva, ela faz com que você sempre busque ser o primeiro a ir ao encontro desse filho, para a partir daí gerar processos de vínculos que você vai saber conduzir a formação do caráter e da personalidade do seu filho. Então, para que você consiga obter sucesso nessa educação positiva, você precisa também aprender. Você precisa ler a respeito dela, você precisa procurar fazer experiências em relação ao seu filho, gerando para ele demandas e observando como ele reage a essas demandas. Você precisa participar da vida dele de uma forma assim mais direta, mais intensa. Você precisa mostrar a ele que o que ele faz, o que ele gosta de fazer, o que ele gosta de ler, é importante para você também. Mesmo que a música que ele gosta não seja exatamente o gênero musical que você aprecia. Mas se você quer que ele respeite o gênero musical que você gosta, você precisa também respeitar o dele. Porque respeito gera respeito. Gentileza gera gentileza. Todo mundo quer se sentir acolhido no que acredita ser importante para si mesmo. E quando a gente reage de uma forma negativa em relação a isso, não é algo que vai lhe auxiliar no seu processo educativo. Quando o filho, ele percebe que o pai, ele não está agindo de acordo com aquilo que ele professa, com aquilo que ele fala, o filho pode também se rebelar em algum momento em relação a isso. E muitas vezes a forma dele demonstrar que está percebendo que você está dizendo uma coisa e fazendo outra é exatamente se isolando ou se irritando na hora que você começa a falar. Então ele vai principalmente dizer que você só repete as mesmas coisas, que você não está preocupada em saber o que ele gosta. E muitas vezes isso é verdade. E a gente precisa ter uma certa humildade para admitir que age assim em inúmeras situações em relação aos nossos filhos. Mas isso pode ser alterado a partir da vontade, do desejo de auxiliar esse ser que a gente ama tanto. Então, se você quer fazer essa diferença na vida do seu filho, você precisa prestar mais atenção ao que ele tem para mostrar a você, ao que ele tem para lhe dizer.
E essa escutatória, ela precisa ser atenciosa. Ela precisa estar carregada de empatia, carregada de amor, de carinho, para que ele se sinta confortável diante de você, para que ele não se sinta um ser do outro mundo por não estar passando para você aquilo que ele sabe que você gostaria de ouvir. Nem sempre as expectativas que nós criamos em relação aos nossos filhos, elas vão ser atendidas. E mesmo que isso gere algum desconforto em você, pai, mãe, é importante que você entenda que ele é um outro ser, que existe ali uma individualidade e como tal precisa se firmar no mundo, porque ele não pode ser uma cópia do pai, da mãe. Ele não pode ser um modelo criado para exatamente interagir no mundo da forma como o pai e a mãe acreditam que são possíveis e verdadeiras. Porque a sua verdade pode não ser a verdade dele. O seu interesse pode não ser o interesse dele. E ele, mesmo assim, pode estar tentando dizer isso a você, dando inúmeros sinais e você não está percebendo. Converse com seu filho. Escute tudo o que ele tem a dizer. E mesmo que essa escuta não seja confortável para você, que você não esteja ouvindo o que gostaria de ouvir, faça silêncio. Às vezes o silêncio evita uma dificuldade maior. Depois reflita acerca do que ele disse e, se sentir necessidade, busque um outro momento para conversar com ele e tentar ver o que você pode fazer para reconduzir, se for necessário, aquilo que está gerando uma dificuldade no seu filho. Ou para reconduzir o que você acredita que não vai ser válido para ele. Porque em alguns momentos é preciso sim a intervenção do pai e da mãe, porque são eles que têm mais experiência de vida, mais maturidade. Só que essa intervenção tem que ser respeitando quem ele é e não tentando modificar a essência que ele já carrega em si, a essência que ele não consegue mudar para agradar você, por mais que ele o ame. Isso pode gerar uma dor, uma angústia e levá-lo a processos depressivos. Então, se você percebe também que seu filho está usando roupas maiores, que ele evita mostrar o corpo, você sabe que pode estar acontecendo aí, unido a uma série de outros fatores, uma automutilação. Quando um jovem está se automutilando, muitas vezes quem primeiro percebe são os amigos na escola, às vezes o professor, mas raramente alguém dentro de casa. Porque a correria do dia a dia termina, o excesso de trabalho termina gerando uma desatenção em relação a esse detalhe. E é importante que você fique atento a isso. Porque se seu filho já chegou na fase de se automutilar, de fazer aqueles cortes no braço, algumas vezes na barriga, porque são áreas que são fáceis de esconder, é importante que você entenda que ele não faz isso para chamar a atenção. Ele faz isso porque ele está sentindo uma dor, ele não está sabendo lidar com essa dor. E quando ele se corta, quando ele corta o bracinho ou a barriga, a dor física faz com que momentaneamente ele esqueça a dor emocional. Mas isso pode se agravar e chegar a ideias suicidas. Antes que isso aconteça, é importante que você atue diretamente, positivamente na vida do seu filho. É importante que ele entenda que fazer esses cortes no próprio corpo são ações
que estão gerando, tanto no corpo físico como também na estrutura emocional, um processo muito mais grave. E fazendo ele entender que precisa de um tratamento. Então, como responsável por ele, é importante que você tome a iniciativa de debelar com muito amor, com muito cuidado e respeito à dor dele, ao que ele está sentindo, esse processo. Então eu vou contar aqui a história, fazer uma narrativa de uma jovem com a qual eu tive a oportunidade de trabalhar com ela em um grupo de jovens, que ela tentou se suicidar. Ela tomou uma substância, foi levada ao hospital, foi socorrida. Ela não conseguiu dar cabo da própria vida, ainda bem, mas passou 3 dias internada e quando eu fui a ela, eu percebia que ela não queria nem que a mãe entrasse no quarto para fazer uma visita, porque ela culpava a mãe pelo que estava acontecendo. Então aquilo gerou nela um trauma que fez com que ela não aguentasse nem olhar para a própria mãe. E conversando com a mãe, eu percebi o sofrimento daquela mãe ainda jovem, não tinha nem 30 anos a mãe dela, e o sofrimento que a atitude da filha tinha gerado nela. Para a filha, a mãe não a amava. E para a mãe, ela ficava tanto tempo ausente de casa trabalhando para poder atender às necessidades daquela filha. E a filha não estava percebendo isso, mas não estava percebendo porque a mãe não conseguia ser amorosa em palavras e atitudes. E por sua vez a filha queria abraços, afagos, beijos, que essa mãe não conseguia passar para ela. Mas era o jeito de ser daquela mãe, que numa simples conversa isso poderia ter sido resolvido com mais cuidado. Só que não houve uma maturidade, sem querer julgar a mãe, não é? Não houve uma maturidade de tentar chegar para aquela filha, para tentar dizer a ela o quanto ela é importante, o quanto aquelas idas a estar sempre trabalhando, aquelas ausências em casa, eram buscas da mãe em tentar oferecer o melhor à filha. Aquele era o jeito dela amar. Só que a filha não percebia. Então a filha queria ser amada com abraços, com beijos, com presentinhos, mas presentinhos carinhosos. Talvez aquela dificuldade não fosse tão grande, a dificuldade material não representasse tanto para a filha. A dificuldade emocional era muito maior para ela. Então, pai e mãe, antes que seu filho chegue a um processo desse, caso você perceba que ele está passando por alguma angústia, está vivenciando alguma frustração, alguma perda, alguma tristeza, chegue perto. Mesmo que você não saiba lidar com a situação, mostre a ele que vocês precisam juntos buscar uma ajuda profissional, porque com o seu apoio, com a sua ajuda, ele consegue seguir. Não só ele, qualquer pessoa consegue seguir com a ajuda do outro, mas sozinho fica muito mais difícil. Então, não permita que esse filho entre num processo de dor e sofrimento que dure muito tempo. Porque à medida que isso vai se instalando, quanto mais tempo demora, mais tempo vai levar para sarar. Porque vão ficar marcas de toda essa situação. E para que essas marcas não sejam muito grandes, é preciso agir o quanto antes. Então, quando o seu filho demonstrar interesse em se mostrar a você, quando o seu filho demonstrar interesse em conversar com você, esteja disponível. Disponível com atenção, com carinho, disponível para saber o que está acontecendo na vida dele. Seja em um relacionamento, seja em relação à escola, uma disciplina que ele não está conseguindo
lidar com ela, ele não está conseguindo aprender por mais que tente, seja dificuldade com um professor, ou ele pode estar com algum problema na área da sexualidade, que é preciso ser visto. Você já conversou com ele a respeito? Mesmo que muitas vezes o tema sexualidade seja tratado como um tabu, você precisa tentar superar esse tabu, se você se vê assim, para tentar ajudar seu filho. Quem precisa de ajuda maior, por estar em fase de desenvolvimento psicológico, é o seu filho. Ele precisa de muito mais atenção e acolhimento do que você. Então, se você já percebeu que não consegue ajudá-lo a sair de uma dificuldade, procure você a ajuda primeiro. Pode procurar ajuda dentro da própria família ou uma ajuda profissional, contanto que você não deixe que esse processo em relação ao seu filho crie proporções que possam levá-lo a uma depressão e, a partir daí, um suicídio. Na adolescência, os suicídios geralmente acontecem por impulso. Às vezes o jovem até tem uma ideia aqui, outra ali, que poderia dar cabo da própria vida, que poderia tentar se suicidar, mas muitas vezes ele só efetua, só executa essa intenção quando ele passa por uma frustração muito grande, por uma dificuldade muito grande. Então, no momento que aquilo está assim, queimando, assim, mexendo com ele de uma forma muito intensa, ele vai e tenta. Então, após uma discussão, após uma perda, e ele já vinha desestruturado emocionalmente. E quando aquilo acontece, aquele gatilho dispara, então ele não sabe lidar com o processo e busca dar fim à própria vida. Depressão é algo muito sério. Automutilação é algo muito sério. Não trate isso, pai e mãe, como sendo uma forma de chamar atenção, porque não é. E cada vez que seu filho perceber que você encara o sofrimento dele como uma forma de chamar atenção, ele vai se sentir pior ainda, muito mais frustrado. E cada vez mais você, ao invés de estar ajudando, quando você o cutuca, o incita a sair daquele processo por vontade própria, ele não consegue. Entenda que ninguém escolhe estar sofrendo. Para ele seria muito melhor estar com os amigos, seria muito melhor estar com o namorado, com a namorada. Mas se ele não consegue, se ele está se isolando, está mais irritado, é porque ele não consegue. E se você tenta tirá-lo à força desse processo, você só vai prejudicá-lo. Sempre o amor é o caminho principal dentro de um processo educativo. Porque junto a ele, com ele vão respeito, tolerância, paciência, empatia, silêncio, não julgamento. E todas essas ações podem fazer a diferença na vida do seu filho. Então, preste atenção nele um pouquinho mais e tente evitar que uma depressão se instale. Então, pai, mãe, se o que a gente conversou aqui foi importante para você, então compartilha com os amigos. Cita aqui alguns temas que você gostaria que a gente desenvolvesse, que a gente trouxesse para você. Interaja conosco, porque o seu feedback, o seu retorno é muito importante. E não desanime nunca. É sempre possível refazer um caminho. Se você tem amor, se você quer fazer essa diferença na vida do seu filho, busque. E você vai conseguir. Vamos juntos? Um grande abraço.